Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp, tá aí o número, é o 991637905. E também o telefone fixo aqui da Câmara, o 3214-7766. Eu acabei de receber o telefone de uma telespectadora, a dona Edna. Dona Edna, ela relatou aí uma situação um pouco complicada. Então, dona Edna, o seu problema foi já encaminhado às autoridades competentes. Estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal. Acesse o nosso Facebook, deixe lá o seu joinha e também estamos no nosso canal no YouTube, que é TV Câmara São José do Rio Preto. Entra lá, toca o sininho, que você vai ser notificado sempre que um novo programa estiver no ar. Bom, vamos às atualizações aí dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas a minuto pela gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréia Negri. Então, até hoje, 29 de julho, foram confirmados, olha só, 8.610 casos positivos. Ontem eram 7.997, ou seja, tivemos aí 613 casos nas últimas 24 horas, ressaltando que esses 613 casos não necessariamente foram registrados de ontem para hoje, né? São resultados de exames que estavam represados, aí sai o resultado, mas de qualquer maneira é um recorde absoluto aí para um dia em Rio Preto, não importa quando que os casos foram confirmados, foram detectados, mas o resultado saiu agora. E recorde também em mortes, né? Tivemos aí confirmadas 234 mortes, ontem eram 219, então foram 15 mortes aí em 24 horas, recordes absolutos até o momento, tanto de casos quanto de mortes, num único dia, ressaltando que nos dois casos, tanto a confirmação quanto as mortes não ocorreram necessariamente nas últimas 24 horas. Segundo a Andréia Negri, teve morte da semana passada, mas que o resultado saiu agora. De qualquer maneira, para um único dia, é recorde aqui em Rio Preto. Outro balanço importante passado aí na live, pessoas internadas com síndrome respiratória aguda grave. São 311 pessoas, das quais 117 estão em UTI. Dessas, 190 internadas são casos Covid e 82 delas em UTI. Então, 82 pessoas em Rio Preto em UTI com Covid-19, a infecção, a doença aí causada por esse novo coronavírus. Tá aí, então, as informações da Andréia Negri. Quem participou aí da live também, mais respondendo só algumas perguntas da imprensa, foi a gerente da Vigilância Sanitária, Miriam Vonk. E uma das coisas aí mais importantes que ela disse, foi questionada se a prefeitura, o comitê aí de combate ao coronavírus cogita a volta às aulas, tem alguma previsão. Ela diz que possibilidade nenhuma de retorno neste momento, então está aí sem qualquer previsão da volta às aulas em Rio Preto. Está aí então o resumo da live de agora há pouco, desta quarta-feira à tarde. A Miriam também comentou rapidinho ali a questão dos mercados, né? Porque ontem o prefeito Edinho Araújo decidiu prorrogar aquele decreto que determinou o fechamento de super e hipermercados aos finais de semana e também instituiu a lei seca no município. Nós temos todos os detalhes aí com a jornalista Vivian Lima. Vamos conferir. A FAMERP, Faculdade de Medicina de Rio Preto, já abriu a seleção para os interessados em participar do teste da vacina Coronavac contra a Covid-19. A previsão é que os testes comecem em agosto. Para se candidatar, o voluntário tem que ser profissional de saúde e estar diretamente envolvido no atendimento de pacientes com Covid-19. O candidato não pode ter testado positivo para a doença, nem ter participado de outros estudos clínicos de vacina contra o coronavírus.
As mulheres não podem estar grávidas nem planejando gravidez para os próximos 3 meses. Os voluntários também não podem ter doenças que comprometam o sistema imunológico. A vacina Coronavac é desenvolvida por um laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan. Em Rio Preto serão selecionados entre 500 e 700 voluntários. Quem quiser se candidatar precisa preencher um formulário no site do governo do estado. O endereço é saopaulo.sp.gov.br/coronavírus/vacina. Depois, o interessado deve ainda entrar em contato com o Centro de Pesquisa da FAMERP pelo e-mail covid19@famerp.br. Vivian Lima para Informativo Coronavírus. Na verdade, a gente viu aí o boletim da FAMERP, a gente comentou ontem aqui também que a FAMERP inicia os testes com a vacina. Agora sim, vamos ver o boletim com as informações sobre a prorrogação do decreto que determinou o fechamento de super e hipermercados aos finais de semana e também a extensão da lei seca nos dias de semana, né, a partir das 8 horas da noite e durante todo o final de semana. Como medida de combate à Covid-19, a Prefeitura de Rio Preto decidiu prorrogar o prazo do decreto que proíbe o funcionamento de supermercados e hipermercados aos sábados e domingos. Com isso, a medida será válida até o dia 10 de agosto. A novidade é que esses estabelecimentos agora poderão funcionar de segunda a sexta-feira, das 6 horas da manhã até a meia-noite. O novo decreto da Prefeitura também estende até o dia 10 de agosto o prazo da lei seca no município. Portanto, de segunda a sexta-feira, continua proibida a venda de bebidas alcoólicas em todos os estabelecimentos comerciais entre as 8 horas da noite e as 6 da manhã. Segue proibida também a venda de alcoólicos aos sábados e domingos em qualquer horário. As medidas definidas pela Secretaria de Saúde, em conformidade com o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus, têm o objetivo de evitar aglomerações e conter o avanço da Covid-19 no município. Vivian Lima para o Informativo Coronavírus. Bom, gente, tá aí então, supermercados fechados nesse final de semana novamente, né? Então, se prevenir aí, fazer o que você precisa comprar antes, também não precisa de desespero, são só 2 dias. Segunda-feira tá tudo aberto de novo, sem desespero. Tá aí, então, é isso aí, gente. E olha só, rapidinho aqui os dados do corona no mundo, né? Em todo o planeta, 16.747.000 infectados, com 660.593 mortes. Estados Unidos segue liderando aí o ranking dos contaminados, 4.461.000, e é também o país com o maior número de mortes, 152.000 vítimas. No Brasil, somos 2.498.000 contaminados, com 88.792 mortes, lamentavelmente, e temos 1.720.000 pessoas já recuperadas. Está aí o balanço do corona nesta quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. Vamos aguardar aí, ver se essa vacina, quem sabe a esperança é até o final do ano, na segunda-feira. Reportagem de alguns portais aí, entre eles o exame.com, diz que a Rússia está acelerando bastante, aí, atropelando inclusive alguns protocolos para ver se consegue comprovar a eficácia da vacina e disponibilizá-la logo no mercado, porque estamos precisando, né? Bom, vamos mudar de assunto, continuar aí do corona, mas falar um pouquinho de mercado, porque nesse período de pandemia, já vamos aí para 5 meses, a maioria das pessoas parou de comer na rua, etc., se dedicou a cozinhar em casa, aquela rotina, fazer comida, e muitos consumidores, dona de casa aí, já percebeu e reclamaram de aumento abusivo no preço de determinados produtos da cesta básica, como arroz, feijão, carne, leite, etc., e tudo isso mesmo enfrentando uma recessão econômica sem precedentes e inflação bastante baixa em anos. Sobre esse fenômeno aí, nós vamos conversar agora com o professor e economista Hipólito Martins Filho. Professor Hipólito está aqui no Skype comigo. Professor, tudo bem? Me ouve legal?
Boa tarde, Alexandre. Estou ouvindo bem, Alexandre. Legal, professor. Bom, para a gente começar, agradeço a participação do senhor mais uma vez aqui com a gente. Para a gente começar, professor, que fenômeno é esse? Recessão econômica, inflação baixa e preço de comida subindo? Que é isso, abuso? Abuso, sem dúvida alguma. Há alguns fatores que estão contribuindo para essa alta. Por exemplo, a inflação está baixa. A gente deve terminar este ano com a inflação abaixo de 2%. Em média, aí, 1,8%, 1,9%. Mas a inflação de alimentos está subindo. Vamos pegar o leite como exemplo. Né? O leite, a oferta de leite caiu, evidentemente, em função da entre-safra, em função dos insumos utilizados para alimentar o rebanho cotado em dólar, evidentemente que também o dólar lá em cima acabou contribuindo, e também parte da pecuária leiteira está migrando para a pecuária de corte. Então, evidentemente que algum aumento deveria ter, mas não o aumento que nós tivemos. No primeiro 6 meses deste ano, primeiro semestre, nós temos quase 15% de aumento no leite. Nos últimos 12 meses, nós temos mais de 19% de aumento do preço do leite. Não tem nada que justifique isso. Agora, evidentemente que muito disso é especulação, e o leite, Alexandre, assim como o feijão, são produtos que não têm substituto imediato. Então, os caras colocam aquilo que tem que colocar e passa, evidentemente. Agora, com relação ao leite, se você pegar os alimentos de uma forma geral, quase todos estão subindo, por vários fatores, por vários motivos. Primeiro, principalmente, que está ocorrendo abuso, sem dúvida alguma. Né? Nós acompanhamos, pela Faculdade de Economia, durante 25 anos, a evolução dos preços aqui no Preto, e está claro que está havendo abuso. Agora, no primeiro momento, subiu um pouco, porque, olha só, quando surgiu a crise, as pessoas queriam estocar produtos, desesperadas e tal, aumentou a procura pelo produto. Agora, no segundo momento, as pessoas, com medo de ir ao supermercado, querendo ir menos ao supermercado, também estão estocando produtos. Evidentemente que isso acaba aumentando a procura e acaba contribuindo. Alguns produtos estão entre safra, é verdade, leite, carne, ovo, não justifica, mas estão entre safra. Muitos produtos são corrigidos pelo dólar. Dessa pandemia, não tinha uma crise econômica. Né? Os empresários não conseguiam repassar para o preço final dos produtos esse aumento do dólar, né? da recessão. Agora, como aumentou bastante o consumo, evidentemente que eles acabam repassando. Né? Então, esse conjunto de fatores, mais a especulação, que se torna forte nessa área, fez com que o preço subisse. Evidentemente, Alexandre, além dessa questão, o que eu acho muito importante também é que nós não temos o quê? Uma coesão social no país. Não há essa coesão de um período de crise, um período crítico, como nós estamos passando, e os agentes econômicos, que a sociedade pudesse o quê? Poder criar um arranjo, um novo arranjo social para poder passar com menos dificuldade pela crise. Isso não ocorre. Se dá uma olhadinha ao longo da história do país, nós não temos isso. Bom, se não tem, quais são as medidas a ser tomadas para tentar minimizar essa questão, para tentar melhorar o orçamento? A primeira questão sempre é a pesquisa. Parece que não, mas a pesquisa mostra que alguns produtos, a mesma marca, mesma quantidade de grama, mesmo peso, variam mais de 100% de supermercado para supermercado. Então, a pesquisa sempre é importante. Né? Depois, evidentemente, comprar no dia de feirinha. Isso ajuda muito. É lógico que num momento de crise como esse, com alta de preço, mudança de hábitos. Se o produto você está acostumado, está subindo muito, troque de produto, troque de marca. Isso é muito importante. Né? E também é muito importante que as pessoas definam no seu orçamento aquilo que ela vai gastar com alimentação. Nós sabemos que, em média, se gasta 30% a 40% do salário com alimentos. Mas é preciso definir, para que não tenha gastos adicionais, principalmente numa época difícil como essa. É também preciso, o quê? Quando
quando for no supermercado, tem uma lista pronta. Aquilo vai comprar para, pelo menos agora, nesse momento, não mexer muito com o supérfluo. Sabe por quê, Alexandre? Porque o supermercado, é lógico que ele vai deixar bastante atraente para que o consumidor compre um monte de coisa, evidentemente, é assim que funciona. E não ir com fome, né? E não ir com fome, né, professor, no mercado, porque daí dá ruim, né? Fundamental. Aí dá ruim com toda certeza. Né? Então, é lógico que o mercado ele vai colocar o molho, o queijo do lado do macarrão. É lógico, ele vai colocar o doce do lado do chocolate. Né? São as armadilhas, entre aspas, evidentemente que vai ocorrer. Então tem que ir com a lista pronta. Conforme você disse, sem fome e, se possível, sem criança. Né? Procurar o supermercado que tem um cartão de fidelidade, fidelizar, fazer esse cartão, costuma também ter 15% a 20% de desconto. Se você fizer uma somatória de todos os produtos, comprar produtos da época é importante, você fazendo tudo isso, ou a maioria desses itens, certamente você vai ter uma economia de 15% a 20%. Porque o grande problema é que nós não temos uma estrutura de mercado de concorrência perfeita, que é a que funciona em países desenvolvidos. É só na concorrência perfeita que vai ter o quê? Vai ter preço competitivo, vai ter qualidade, inovação tecnológica. Não, aqui ainda prevalece oligopólios, ou seja, 4 ou 5 empresas que produzem tudo. Aí você fala, poxa vida, mas tem tanta gente que vende? Tem um monte que vende, mas quem produz são 4 ou 5. E às vezes é até duopólio, às vezes são só 2. Né? A gente vê, nós temos um exemplo claro aí, botijão de gás, etanol, posto de gasolina, os preços não caem nunca. Se o preço tem mais 150 postos de gasolina, os preços não caem. Não cai. Aliás, só sobe. Inclusive, ia falar do botijão de gás. A coisa de uma semana subiu mais 5%. Acho que é o 4º ou 5º aumento nesse ano, né, professor? Alexandre, matematicamente, é inexplicável o botijão sair da refinaria R$ 21,00 quebrado e ser vendido a R$ 80, R$ 85,00. É lamentável. Ninguém está dizendo que é para estipular preço. Não é nada disso. É o mercado que tem que encontrar o preço, evidentemente. Mas quando a coisa começa a desandar, vê que sabe o que está acontecendo. Porque já não é a comida que não vai dar para comprar mais, é o botijão. Né? Então, é lógico que nós estamos tendo aí o Brasil vai se tornar um dos grandes produtores mundiais de petróleo, nós estamos tendo aí uma mudança da matriz energética, o consumo está caindo do botijão e alimentos, outra coisa, e o preço não cai. Não cai porque a estrutura no qual nós estamos presos não deixa cair. E o Estado também não interfere, nem deve interferir, né, professor? Deve regular, mas não interferir em preço, né? Na verdade, o preço, quem deve controlar o preço é o mercado, né? O mercado sempre deve ser o mecanismo utilizado para isso. Mas uma estrutura desorganizada como a nossa, simplesmente num momento de pandemia, onde não há esse processo de coesão, alguma coisa que você fez. Né? Você sabe o que fecha? Os alimentos, eles pesam para todo mundo o preço dos alimentos, mas é principalmente quem vem para o salário mínimo. É esse pessoal, para esse pessoal que pesa. Porque esse pessoal, ele paga 2 vezes. Ele paga a primeira, não só de uma forma geral, ele paga a primeira mais, porque proporcionalmente ao salário dele representa muito mais, está aumentando, e paga a carga tributária. Nós temos uma carga tributária regressiva, ou seja, quem ganha menos paga mais. Quer dizer, se não mudar a ordem dessas coisas, dificilmente você pode resolver essa questão. Um país onde nós vamos ter esse ano 250 milhões de toneladas de grão, ou seja, né, é recorde de recorde. Né? Nós estamos todo ano, a agricultura, o agronegócio brasileiro é extremamente competente, a produtividade cresce ano a ano, entendeu? E a fome aumentando e os preços não caem. Ô, professor, inclusive, o senhor falou aí, sempre o pobre, né? Sempre sobra o fardo para o pobre. Por outro lado, a gente viu que no período da pandemia, os mais ricos do Brasil ficaram, acho que 35 bilhões mais ricos, né?
Que fenômeno é esse? Que país é esse que privilegia os muito ricos, poucos, né? Em detrimento de uma massa que está aí desalentada, sem empregos, que tem emprego, ganham muito mal. Que rearranjo que precisa ser feito para a gente ser uma sociedade um pouquinho mais igual, professor? Eu acho que, primeiramente, precisa fazer uma reforma tributária. Fazer uma reforma tributária e resolver essa questão dos impostos. Porque com essa carga tributária, evidentemente que não tem como solucionar o problema, né? É lógico que com a queda da inflação, com a queda da taxa de juros, você acaba também distribuindo renda. Agora, o que teria que ser feito realmente é a economia voltar a crescer. A economia precisa crescer pelo menos 4%, 5% ao ano para poder atender esse pessoal. Mas como nós sabemos que esse pessoal não pode esperar, o cara não pode esperar 4, 5, 7, 8 anos a economia crescer para dividir o bolo. Então, são chamados programas sociais. O governo vai ter, aliás, é uma ideia que vem muito longe, o governo vai ter que criar um programa de renda mínima, né? Olha, aí dá para criar sem mexer em impostos. Você pode ter certeza que dá para criar. Um programa de renda mínima que vai substituir o Bolsa Família ou melhorar o Bolsa Família para ampliar essa renda para que essa pessoa possa ter acesso pelo menos aos itens básicos. Porque a economia, Alexandre, mesmo após a pandemia, ela vai crescer muito lentamente. Ela não vai crescer o suficiente. Se ela não vai crescer o suficiente, é o Estado que tem que garantir isso, né? Ninguém está pedindo que o Estado assuma a economia, não é nada disso. O mercado, no meu ponto de vista, ainda é o melhor instrumento para conduzir a economia. Mas o Estado é fundamental. Aliás, não há capitalismo forte e um Estado forte também. Sim, e o Estado existe justamente para intervir nos momentos de crise, para não deixar o povo morrer na miséria, né? Imagino que seja esse o papel básico do Estado, né? Sem dúvida. Você deve observar aí na história aí das grandes economias que passaram por crise violenta, todos os Estados, né, houve intervenção do Estado nesse sentido, né, de criar auxílios emergenciais até que a economia pudesse voltar a crescer, principalmente a economia como a nossa. Todo mundo já sabia de todos os problemas sociais que nós temos, mas essa pandemia escancarou de forma vergonhosa a situação econômica do Brasil, né? Nós temos aí, você vê, quase 80 milhões de pessoas atrás do auxílio emergencial, né? E o governo prometendo uma luta danada para ainda dar mais duas parcelas, que precisava estender esse auxílio mais para frente um pouco, até que as coisas pudessem voltar a caminhar, mesmo que lentamente, né? E mesmo porque a informalidade é muito grande. Se nós pegarmos a informalidade, né? Se nós pegarmos os que estão procurando emprego e não conseguem, e pegarmos o desempregado, pegarmos tudo, hoje tem mais gente empregada que gente nativa. O CAGED ontem mostrou isso, né, professor? A gente tem, se eu não me engano, acho que 36 milhões de brasileiros com carteira assinada. O restante ou é desempregado ou é informal. Um país de 250 milhões de habitantes. Ou seja, 35 milhões, o quê? 20, 30% dos brasileiros têm um emprego formal, né? Exatamente. E se você não resolve essa questão, não resolve demais, porque o consumo, a produção vem da renda, né? E se não resolve essa questão, não vai resolver de imediato, que é impossível, mas atender esse público que vai passar por dificuldades, e já está passando por dificuldades imensas até as coisas ajeitarem. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque o governo, ele precisa, eu até concordo que há essa necessidade, tem o teto de gastos, tem a lei de responsabilidade fiscal, né? E é ano político, é um conjunto de fatores, se deixar também vai desandar. Mas nós vamos ter que encontrar o caminho. E olha, e a gente não percebe que está caminhando para isso. Eu, particularmente, não vejo isso na política econômica do atual ministro da Economia. Ele só fala em aumentar imposto, que é taxar livro agora, né? Para ver se talvez seja a solução do problema. Professor, mudar um pouquinho de assunto, mais uma reflexão agora. A gente até comentava ontem, momento de dificuldade, aí
queria ver do senhor qual a previsão que o senhor faz. Se a gente vai voltar a ter um dia uma normalidade que a gente teve, vou citar aí 2 décadas de 90 e 2000, avanço tecnológico, aquela sensação de conforto, de que vivíamos numa sociedade perfeita e, independentemente de pandemia, de alguns anos para cá, a gente vê uma deterioração, uma corrosão das relações sociais, dos tecidos sociais. Isso é o normal e a gente estava acostumado a uma anormalidade que seria uma espécie de conforto, ou estamos mesmo vivendo tempos anormais? Olha, eu acho que o momento é um momento que, se também observarmos a história, sempre passamos, né? Sempre passamos por momentos difíceis, são ciclos, não tem como ser diferente. O grande problema é que se toma muita pouca, vamos dizer assim, o governo é muito pouco objetivo na hora de tentar resolver e sanar esse problema. Não foi este, os anteriores também, né? Se a gente olhar por dentro do problema, a gente vê que, enquanto não surgir a vacina, a economia não volta a andar, evidentemente. A gente vai ver que daqui para frente, todo e qualquer negócio vai estar ligado, sempre esteve, principalmente agora, a questões ambientais, vai estar ligado a questões sanitárias, vai estar ligado à gestão corporativa das empresas. E o Brasil não é muito forte nessa área, né? Você vê, por todos os processos que estão passando, parte dos fundos, os grandes fundos de investimento no mundo, só vão investir em países que realmente tiver essas preocupações. Nós não temos, estamos vendo as queimadas permanentes, nós estamos vendo a devastação, fauna, flora, questões sanitárias. Houve um processo de urbanização no mundo muito forte, hoje mais de 50% da população mora no grande centro, há uma densidade demográfica muito grande. Quer dizer, é um conjunto de fatores que tem que resolver. A questão tecnológica, nós não terminamos nem o terceiro ciclo, que é o da industrialização. Enquanto os demais já estão entrando, inteligência artificial, robótica e outras coisas. Nós ainda não terminamos esse ciclo. Agora, evidentemente que também não há essa preocupação com pesquisa no Brasil, porque uma das poucas coisas que poderia acelerar esse processo de desenvolvimento econômico para gerar valor, para gerar salários melhores e para empregar um pouco mais, seria nova tecnologia. E nós não percebemos isso também nesse governo. Não há essa preocupação definida com relação a essa questão, né? Então, eu não vejo como crescer 3%, 4%, 5% nos próximos anos sem poupança. Nós temos uma poupança bastante precária no Brasil. Se nós não temos essas preocupações, conforme foi dito agora, ambientais, sanitárias e outras, evidentemente, parte dos investimentos não virão. Já parte das exportações que está sustentando o país, as contas externas, também não irão para fora. Então, essa questão da tecnologia, ela veio para ficar. Ela veio, ela vai substituir parte da mão de obra, ela vai agregar valor, ela vai diminuir o custo, né? Ela veio, ela está aí, né? E o Brasil avançou, mas muito pouco. A gente não percebe claramente o Brasil avançando nesse sentido, né? Tanto é que param os profissionais, se formam e vão embora. Agora, essa questão da vacina é urgente, né? Enquanto não resolver essa questão, vai ficar tudo parado e não tem como, né? Tá certo, professor Hipólito. Sobre avançar, acho que a gente não só não avança, como a gente está regredindo, né? Basta ver teorias negacionistas aí, enfim, algumas ideias, acho que nem medievais são pré-históricas. Professor, obrigado mais uma vez aí, estamos sempre à disposição. E a sua palavra final, por favor, professor. Eu acho, Alexandre, que o Brasil precisa voltar a crescer, precisa crescer pelo menos 3%, 4%. Essa expectativa que vai crescer 3,7% em 2021, eu não acredito, tomara que aconteça, mas não acredito. Este ano a gente deve ter um crescimento negativo na casa de 6% a 7%. Já vimos 3 anos consecutivos crescendo muito pouco, crescendo em média 1%, né? Vamos decrescer quase 7% esse ano e vamos crescer muito pouco no outro. Se nada for feito, evidentemente que conflitos sociais começam a pipocar em todo lugar, né?
Então, precisamos fazer uma coisa, fazer um arranjo social. O governo vai precisar sentar no Congresso, vai precisar negociar com a sociedade e precisamos voltar a crescer, fazer as reformas necessárias, administrativas, tributárias, políticas do Estado. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Muito difícil, evidentemente, mas não se cresce sem você dar uma garantia, não se traz investimento sem você dar uma garantia do investidor. Ou você dá uma garantia institucional, jurídica, econômica, política, ou então o dinheiro não vem e nós vamos continuar nesse voo de galinha. Cresce 0,5% um ano, 1% um ano, né? A população chegando no trabalho, a população envelhecendo, e aí podemos ter problemas sociais sérios mais para frente. Tá certo, gente. Está aí o professor e economista Hipólito Martins Filho. Muito obrigado, professor Hipólito. Agradeço demais sua entrevista, viu? Grande abraço. Abraço, Alexandre. Boa tarde a você e a todos. Obrigado ao professor. Como ele disse, só um pacto social aí, né? Unindo setores da sociedade, pessoas certas, nos lugares certos, né? Deixar briguinhas e desavenças baratas para lá, porque a gente precisa pensar no futuro da nossa nação, porque senão para sempre a gente vai ser esse país de terceiro mundo aí, que não como disse o professor, não levanta voo, né? Não passa de um voo de galinha. Vamos lembrar que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, tem aí os nossos contatos, tem aí o nosso WhatsApp, que é o 99163-7905, e também o telefone fixo aqui da Câmara, 3214-7766. Lembrando que estamos ao vivo também nas redes sociais da Câmara Municipal. Bom, e sobre esse assunto aí que a gente falou com o professor Hipólito, questão de preços, abuso, o gás, os itens da cesta básica, etc., vamos ouvir agora o que tem a dizer o diretor do PROCON de Rio Preto, Arnaldo Vieira. Arnaldo, tudo bem? Está me ouvindo legal? Estou te ouvindo, está me ouvindo bem? Perfeitamente. Obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. Arnaldo, vamos lá então, de uma maneira geral aí, que o PROCON, o PROCON deve ter constatado, como eu conversei com você à tarde, que pode ser feito esse aumento generalizado de alguns produtos, principalmente produtos básicos, como eu disse, né, cesta básica, o gás, e por que esse abuso? Tem como coibir esse abuso? Pois é, Gama, é o que a gente chama de eis o mistério da fé, né? Porque no começo da pandemia, a desculpa era a pandemia. Eram as dificuldades de logística, as pessoas que ficaram em isolamento, os funcionários que tiveram que ficar em casa, então isso encareceu. Toda essa gama de desculpas, esse rol de desculpas, que agora eu faço um parêntese meio esfarrapadas, essa é a grande verdade, que foram dadas pelos fornecedores, e muitos deles, inclusive, participantes de grandes redes supermercadistas, que já não é de hoje, fazem várias práticas, na nossa observação, bem abusivas. Essas desculpas todas foram colocadas lá nos meses de março e abril. Aí, em maio, nós percebemos algumas mudanças. Por quê também? A Fundação PROCON disparou várias operações em todo o estado de São Paulo e Rio Preto não foi diferente. Se não me falha a memória agora, foram 4 autuações que houveram nos supermercados em Rio Preto por conta de preços que estavam sendo elevados sem nenhum tipo de razão, sem uma lógica aparente. Olha, vou elevar o preço do óleo, mas por que houve preço do óleo? A safra da soja está tudo ok, não houve problema com milho, a produção, a indústria não parou. Não, mas as dificuldades, sempre essas desculpas. Logo no começo nós tivemos elevação determinada de alguns preços, como por exemplo o álcool gel. Então, essas operações foram feitas. Em maio, nós percebemos um decaimento, uma queda nesses valores. Agora, no final de junho, começo de julho, elevações novamente. E as desculpas, Gama, são, de novo, as mesmas. Culpa da pandemia, situação econômica do país, etc, etc. O que é mais interessante e o que mais chama atenção e que provoca a discussão é o que a gente sempre fala. Quando a gente vai e faz uma operação dentro de uma rede atacadista, de uma rede de supermercadistas, misteriosamente os preços começam a cair nas semanas seguintes. Então eles vão trabalhando com a seguinte margem. Bom, vamos colocar o preço, vamos elevar. Se ninguém reclamar, tá tudo certo. Vai esticando a corda, né? Vai esticando. E aí, enquanto não acontecer uma ação de multa, nenhuma ação mais direcionada, aí vai deixando. Agora, o consumidor,
E aí me autorize a fazer essa observação. O consumidor também não pode facilitar. Não pode ir desesperadamente. Porque eu recebi uma promoção aqui na minha rede social falando sobre promoção de carne, promoção de legume. E ele vai desembestadamente sem fazer uma pesquisa prévia de preços. Eu sei que nós estamos num momento delicado, o isolamento social é mais do que necessário, principalmente em Rio Preto e região, mas a pesquisa de preço, através de aplicativo, através de mensagem, de WhatsApp, de Facebook, poxa vida, o consumidor também facilita. O Diário faz um trabalho bacana ali, né? Acho que toda semana eles trazem uma tabela com preço de vários itens, de vários mercados, dá para você ter uma noção ali. Claro, então vamos usar essas ferramentas que já são mais do que reconhecidas. Agora, nós tivemos uma situação, inclusive, há 2 semanas, lá de um consumidor que foi fazer abriu uma reclamação, inclusive o processo está em curso, porque a rede supermercadista ofereceu para ele a possibilidade dele entrar no aplicativo e fazer a compra através do aplicativo. O valor, ele fez a compra, foi X. Quando ele acompanhou a acreditação no cartão de crédito, tinha lá R$7 a mais o valor da compra. Qual que é a explicação? Qual que foi o motivo inflacionado? A empresa está no prazo de se responder. A gente tem, inclusive, a obrigação de, agora, mesmo que seja por meios eletrônicos, de dar o prazo para essa rede supermercadista responder para nós. Mas, Gama, infelizmente, é outra coisa que acontece. Você tem um sobretaxamento, uma remarcação de preços que pega o consumidor de vez em quando, que está hoje se utilizando das redes, por exemplo, ou dos aplicativos, com preços elevados na hora que ele vai pagar. Emite-se uma nota, só que a cobrança é outra. E eu estou aguardando, inclusive, a resposta, porque se vier com alguma desculpa, tipo, o valor do custo operacional da rede e não sei o quê, aí a gente vai encaminhar até para a polícia, porque isso é estelionato na minha visão. Então, o que a gente tem que orientar o consumidor agora é pesquisar. É simplesmente pesquisar, não ir em promoção barata. Não ir atrás de promoçãozinha que recebeu. Ponto 1. E ponto 2. Rio Preto é uma cidade vastíssima. É uma cidade grande, que tem outras redes supermercadistas ou até mesmo mercados mais localizados, que você pode ter um preço mais atrativo. Aí você vai exatamente favorecendo essas redes gigantescas, esses fornecedores mal intencionados que só vão voltar atrás quando tomarem multa, quando tomarem uma vigilância sanitária, quando ficar uma operação em loco acontecendo, e aí depois vão pedir, pelo amor de Deus, para a gente rever essas ações. Ação e reação. É ideal sempre pesquisar, como você disse, e também privilegiar ali aquele mercadinho do bairro, que às vezes é mais barato que o grande supermercado, mas a pessoa não vai porque Isso. Não sabe se lá por quê, e ainda deixa de ajudar ali o pequeno que está ali também na batalha. Ô Arnaldo, uma outra questão que eu acho que está pegando bastante aqui em Rio Preto, acho que em todo lugar, compra online, né? O pessoal em quarentena aí fica navegando, aquela compulsão por comprar, sei lá, sapato pela internet, imóvel pela internet, qualquer coisa. Parece que está tendo muita reclamação aí de problema com o site, é isso? Sim, Gama. Sim, infelizmente. Na segunda-feira dessa semana, a Fundação enviou para nós a comunicação agora do fechamento do semestre. Nós tivemos 120 mil reclamações só no primeiro semestre de 2020 em relação a compras e problemas em compras virtuais. E só agora também nos primeiros 15 dias do mês agora de julho, também aumentou mais 25 mil casos. Já estamos em 143, 144 mil reclamações em todo o estado, somente dessa questão de compras virtuais. Olha, é incrível como que o golpista existe, mas o consumidor também, isso eu tenho que puxar a orelha de nós mesmos. Como que a gente facilita esta compra. E pegando o gancho daquilo que eu falei agora há pouco para você. E para todo mundo que está nos ouvindo e assistindo, é básico isso que eu vou falar. Ponto 1, pessoal, nunca, mas nunca comprem nada através de redes sociais e links patrocinados. Há uma premissa, Gama, que o Código do Consumidor estabelece, que é o seguinte: quem tem que buscar o produto é o consumidor e não a publicidade. A gente não pode ceder à publicidade. O que acaba acontecendo? Hoje você é bombardeado com um monte de publicidade. E as pessoas, pela necessidade hoje, por estar em casa, isolamento, etc., dão muita atenção a isso. Só que não se atentam às situações básicas. Não vai atrás de, por exemplo, perceber se aquele site tem um site oficial ou não. Não vai atrás de ver se aquela empresa tem algum ranqueamento. Não faz o serviço básico, por exemplo, entrar no Reclame Aqui e ver se tem reclamação daquele lojista. As reclamações que a gente tem recebido, em termos gerais, são 2, né?
prazo de entrega que não foi cumprido, ou seja, comprei o produto, me foi garantido que ele seria entregue em 15 dias, passou um mês, o produto não foi entregue, a empresa nem deu satisfação. E uma segunda prática, que é a elevação do preço, como eu acabei de falar, na hora que você vê a fatura, ou porque o frete está sendo cobrado depois à parte, posteriormente, o frete não é aquilo. Você faz dentro do sistema virtual a compra, o frete está lá, R$20, só que a hora que você finaliza a compra, o frete foi para 60. E a gente não faz a conta, compra isso, não faz o raciocínio rápido na hora, compra e isso é cobrado e você paga por isso. O que a gente então recomenda é, primeiro, não ceda às redes sociais nesse tipo de compra. Acho que principalmente o Facebook, né, Arnaldo? O Facebook chove ali coisa, né? Mas olha, o Instagram também não fica para trás, tá? E o pior, isso aqui é outra prática mais lesiva, quando você recebe um link para compra no aplicativo de mensagem. Você recebe um link para compra com desconto mirabolante que vai vir se você clicar naquele link através do WhatsApp. É a porta de entrada para o golpista, é a porta de entrada para aquela pessoa que está mal intencionada, vai colocar um spyware no seu celular e você não vai conseguir fazer uma compra garantida. A gente tem tido casos cada vez mais recorrentes de prazo de entrega não cumprido. Por quê? O lojista virtual, ele está trabalhando com o seu dinheiro. O que ele faz? Ele não tem o estoque. Ele espera vender uma quantidade X, aí ele faz a compra. E essa compra vai ter um prazo de entrega do fornecedor. Só que aí, automaticamente, você não vai comprar um produto que vai o prazo de entrega para ser 2 meses, 60 dias. O que eles fazem? Colocam um prazo de 15, o consumidor se anima, o preço às vezes é atrativo, ele vai efetuar a compra. Passado 15 dias, o produto não chega. Ele vai tentar procurar, está preso na alfândega, os caminhões não estão funcionando, vai enrolando. E muitas das vezes o consumidor não recebe o produto quebrado, não tem uma assistência técnica como teria uma loja física, ou pelo menos o contato direto. Enfim, uma infinidade de problemas que vão surgindo, porque a gente, infelizmente, vai atrás de, às vezes, o que é mais prático acaba ficando mais caro no fim das contas. O número é alarmante. Rio Preto, a gente teve aí, pelo menos, no mês de junho e julho, a gente teve pelo menos uns 18 casos, assim, recorrentes e, pasme, resposta praticamente zero das entregadoras. Ou aquelas respostas evasivas. Vai chegar, dê mais um prazo, vamos mandar 2 itens e acaba não chegando. O consumidor fica sem, a reclamação fica, de uma certa forma, capenga. No fim das contas, consumidor lesado e a gente, mais uma vez, passado para trás. Mas porque o consumidor facilita. Isso eu tenho que deixar claro. Em grande parte, a culpa está com a gente. Isso quando a empresa existe, né? Acho que antes de comprar qualquer coisa, dá uma pesquisada, como você disse, ver se a empresa realmente existe, se tem o nome ali da empresa, né? Porque rede social, qualquer um escreve qualquer coisa ali, paga um link que vai atingir milhares de pessoas aí. Uma pesquisa simples, Gama, no CNPJ, um site que se preze, primeiro que ele vai mostrar os itens de segurança, o cadeadinho lá em cima, a barra embaixo que vai mostrar se o site é seguro ou não. Ele vai ter um sistema de compra confiável, que tem um mínimo de reconhecimento e ele vai se identificar com o endereço, um serviço de atendimento ao cliente e pelo menos a inscrição do CNPJ dele em algum local, de preferência na parte de baixo do site. Tendo essas informações, ok. Agora, quando o site não tem um mínimo dessas informações possíveis, comece a desconfiar. Eles usam muito impulsionamento em rede social, o que não é crime. Só que, veja, do mesmo jeito que empresas grandes impulsionam, o golpista impulsiona também. E ele trabalha exatamente com essa falta de informação do consumidor. Então, eu agradeço até teu espaço para a gente poder falar isso e orientar as pessoas. Não facilite. Hoje em dia, a gente não pode facilitar para ninguém. Isso quando o pessoal também não usa o nome de empresas sérias, por exemplo, Americana. Eu mesmo já recebi coisa falando que era Americana, a hora que você vai ver ali, não é o endereço, enfim. Eu tive um caso em que o consumidor mostrou para nós, ele conformado, ele queria entrar contra a Americana e não contra Americanas. E o site, a barra o endereço era americana.com.br. E o site, Gama, é perfeito. Igualzinho, né? Todas as instruções. É incrível como que é semelhante. Mas o golpista tem tempo, né? Então. Tem tempo e incrivelmente são todos inteligentes, né? Tão criativos. Arnaldo, obrigado, viu? Como é que tá o Procon? Deixa o serviço aí pra gente. Como é que tá funcionando o Procon Rio Preto? Tá fechado nesse período, mas tem um atendimento aí por telefone, virtual. Exatamente. Deixa os contatos aí pra gente, Arnaldo. 017 99627 0528. 99627
0528. Esse é o nosso WhatsApp Business. Os servidores estão em uma equipe, a gente fica se revezando de segunda a sexta. São 5 servidores que ficam automaticamente fazendo o rodízio. Além do setor de audiências, que eu não voltei a funcionar, mas eu estou transformando ele numa câmara de conciliação. Ou seja, fornecedor tem uma proposta conciliatória com o consumidor. Esse pessoal da audiência, as 2 funcionárias da audiência, fazem esse intermédio, porque a gente chegou a um ponto que essas audiências ficaram paradas desde março. Então, nós começamos em junho a fazer essas conciliações. E o atendimento continua remoto, através também das redes sociais, mas principalmente através do WhatsApp Business. O atendimento presencial, infelizmente, eu não tenho como, até por uma questão de determinação da própria Fundação Procon. Mas a gente tem continuado. A gente percebeu, assim, a grosso modo, eu tive uma queda aí de 25% a 30% no atendimento que seria o fluxo normal. Mas as pessoas continuam nos procurando, a gente está dando vazão a elas, talvez com um pouco mais de prazo de dilatação para as respostas, o que é natural. Mas a gente sempre está fazendo o atendimento à medida do possível e se desdobrando para atender os consumidores de Rio Preto. Tá certo, gente. Está aí o diretor do Procon de Rio Preto, Arnaldo Vieira, que é jornalista, colega nosso. Obrigado, Arnaldo. Ó, vou falar de novo o telefone aí, pega a caneta para anotar o WhatsApp do Procon. Depois, na reprise, eu peço para pôr aqui embaixo, que é o 996270528. Qualquer coisa, entra aí no site da Prefeitura, vê lá Procon, não tem erro, vai no Google lá, Procon Rio Preto, que você acha também facinho aí. Obrigado ao Arnaldo, sempre prestativo. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Ontem, terça-feira, a gente teve a 24ª sessão ordinária de 2020. A gente tem o balanço aí com a jornalista Vivian Lima. Vamos conferir. Durante a 24ª sessão ordinária deste ano, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 8 propostas. Do Executivo, foi acatado o projeto que institui a cobrança de taxa de embarque de passageiros a cargo da Imurb. A medida foi aprovada em segunda discussão. Também em segundo turno, recebeu parecer positivo o projeto da Prefeitura que cria o Conselho Municipal de Turismo. Já em primeira votação, foi aprovado o projeto que altera o artigo 2º da Lei Complementar número 396 de 2013. Esse item trata das alíquotas para a cobertura do déficit atuarial da Rio Preto Prev, o regime de previdência social do município. Também em primeiro turno foi aprovada a matéria que exclui o salário esposa do Estatuto do Servidor Público Municipal. De autoria do Executivo, foi aprovada ainda uma proposta de emenda à lei orgânica. A medida permite que a administração municipal possa comunicar os contribuintes de forma eletrônica por meios digitais. Durante a 24ª sessão, foram aprovados mais 3 projetos do Legislativo. De Jean Charles Serbeto, em segundo turno, foi acatada a proposta que proíbe os profissionais de saúde de usarem jalecos, aventais e outros equipamentos de proteção fora do ambiente profissional. De Renato Pupo, em primeiro turno, o projeto que corrige a grafia do nome da rua José Mércio Xavier Júnior, no loteamento 7 Valley 3. E de José Carlos Marinho, foi aprovada a matéria que aumenta de 10 para 20 anos o prazo máximo de fabricação para os veículos usados em serviço de transporte por aplicativo. Todas as propostas em tramitação na Câmara de São José do Rio Preto podem ser consultadas no site do Poder Legislativo. O endereço é riopreto.sp.leg.br. Ok, gente, tá aí então o balanço da sessão com a Vivian Lima, né? Só para registrar também, o secretário de Trânsito, Amaury Hernandes, esteve aí na sessão, usou a tribuna, veio explicar a superlotação no transporte coletivo de Rio Preto, principalmente nos horários de pico e no momento em que a prefeitura recomenda que não tenha aglomeração, falou que realmente teve ali uma diminuição no número de ônibus, admitiu o problema, mas prometeu solucionar. Os vereadores disseram que vão acompanhar aí a solução do problema, porque a gente sabe que ônibus, se não é o maior, é um dos maiores riscos, né, de contágio, todo mundo encostando ali próximo, falando, então é complicado, principalmente em horário de pico, as pessoas têm que ir para casa, ir trabalhar e não tem jeito. Precisa do ônibus mesmo, então tomara que as empresas deem uma solução a esse problema aí. Tá certo, gente? É isso aí, então.
E a gente encerra, assim, o informativo Coronavírus desta quarta-feira, que contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Marcos Simal, controle mestre Fernando César, GC e produção de Eduardo Máximo e Vivian Lima e do operador de áudio Flávio Furlaneto. Como disse a Andréia Negri na live aí, o momento é de permanecer em casa, preservar a sua saúde, dos seus familiares, principalmente os idosos. Fique em casa, sai só para o que for essencial. Lembrando que final de semana mercados fechados, então adianta suas compras aí, vai num horário que o mercado está vazio, já pega o que você precisa e pronto. A gente volta amanhã a partir das 4 horas da tarde com mais informações e em homenagem aí aos 2 entrevistados hoje que falaram do preço alto das coisas, do custo de vida no Brasil, a gente para com aquele clássico Pare o Mundo que eu quero descer. Vamos lá, Flávio. Obrigado. Cheia de conflitos entre raças. Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais tirar fotografia pra arrumar meus documentos. É carteira disso, daquilo, que até já amarelou minha certidão de nascimento. E ainda por cima, tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que